Olá, me chamo Eulálio, trabalho com orçamento de obras públicas e pretendia que este fosse o último vídeo relacionado às parcelas que fazem parte do cálculo do BDI. No entanto, esse vídeo se encerra especificamente para BDI de construções, BDI de serviços de construção, reforma, ampliação, que tratam de serviços de engenharia e contratação. Porque especificamente para outros serviços da área de engenharia, que é elaboração de projetos, consultoria, fiscalização, o BDI tem uma outra tratativa. Na realidade, não é nem propriamente o nome BDI, que, como a gente vai ver depois em um próximo vídeo. Mas vamos aqui, essa última parte, a parcela de contribuição de tributos. E é bom sempre frisar, eu vou citar aqui um textozinho que eu considero interessante, porque nas contratações públicas é inquestionável que a retribuição total seja assegurada ao particular contratado pela venda de produtos e serviços, não somente os custos diretos e indiretos e a sua remuneração, que foi o que a gente viu, os custos diretos e indiretos, a administração central, a parcela referente a seguros, garantias, despesas financeiras, e a parte da própria remuneração, que é o lucro, mas também compreende os custos tributários incidentes sobre a atividade pertinente à prestação contratual. A empresa contratada, ela vai emitir uma nota fiscal e vai pagar os tributos referentes a essa nota fiscal. Então tem que estar incidido também esses tributos no custo, no cálculo do BDI. A gente tem muitas vezes que, por tratar de análise de planilhas de convênio, ou até mesmo tratando com a administração pública, às vezes a gente fala lá que no BDI tem a administração central, aí o administrador às vezes desconhece que deve incidir essas parcelas e ele acha que não deve colocar, não deve computar no BDI. E aí tem que explicar o acórdão, tem que explicar toda essa história, por que é necessário, que não é um custo que está indireto, que já está lá dentro do custo do serviço, não, aquele é o custo do serviço sem a incidência dessas parcelas. A gente tem que ter essa preocupação em explicar, em garantir que a gente está sendo transparente, Então, quais são os tributos que estão aí incidindo nessa parcela? A gente tem o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza, o PIS, que é o Programa de Integração Social, o COFINS, Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, e, em alguns casos, a incidência ou não do CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Então, há também, muitas vezes, somos questionados na licitação quanto à incidência de Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica, que é o IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, mas já há um consenso no acórdão que estes não devem integrar o cálculo do BDI, eles não devem ser discriminados, principalmente quando esses impostos são sobre um lucro presumido que não é um lucro real. E aí vai incidir sobre o lucro, sobre os outros tributos, e é um imposto sobre imposto que, no final, ele pode não ser recolhido. Então, chegou-se a um consenso, em resumo, que eles não devem incidir no cálculo do BDI. O PIS/COFINS, a título de explicação, ele tem o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Então, é uma contribuição sobre a receita, sobre o faturamento. No critério que tem a definição do recolhimento do PIS/COFINS cumulativo e o não cumulativo. Para a construção, ele é o PIS/COFINS cumulativo, que é a cobrança do tributo sobre o faturamento das pessoas jurídicas pela venda de produtos ou prestação de serviços, sem deduções em relação a custos, despesas e encargos. Então, pessoas jurídicas de direito privado que apuram o imposto de renda sobre a pessoa jurídica com base no lucro presumido ou arbitrado estão sujeitas à incidência cumulativa. Ou seja, a gente, quando vai lá no BDI, a gente vê um lucro presumido, é um lucro arbitrado, então PIS/COFINS, mas não é o caso propriamente, A gente sabe que tem a incidência de 0,65% para o PIS e de 3% para o COFINS, que é um valor já fixado aí
pelas legislações. Aí tem o regime não cumulativo de PIS e COFINS. Nesse regime, ele permite o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica. Nesse caso, o PIS ele é de 1,65%, é maior, e o COFINS de 7,60%. Então, tem a Lei 10.637 de 2002 e a 10.833 de 2003. Essas leis apontam as pessoas jurídicas que permanecem sujeitas ao regime cumulativo ou não cumulativo. No caso do regime cumulativo, são empresas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, como foi dito, né? São empresas optantes pelo Simples, empresas que têm receitas decorrentes de execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil. Então, por conta dessas duas leis, o PIS e o COFINS é do regime cumulativo, que é o anterior, de 0,65% e de 3%. Já quando a gente faz, aí já vem a mudança de uma empresa de construção, de reforma, manutenção, para empresas de engenharia consultiva, de projeto, de fiscalização, gerenciamento de obras. Nesse caso, quando são serviços técnicos especializados, que são empresas de projeto, consultoria, gerenciamento e fiscalização, incide 1,65% e 7,6% de COFINS. Só que essas empresas podem utilizar desconto de créditos apurados com base nos custos, nas despesas e encargos, então tem uma compensação aí, que no cálculo do BDI, quando a gente vai fazer o BDI do orçamento base, a gente não usa esse valor cheio. Um outro tributo que é incidido sobre o PDI é o ISS, né? Imposto sobre Serviços Prestados. Ele varia de 2%, que é o valor mínimo, a 5%, sendo que é de autonomia dos municípios a fixação dessa alíquota e também, em decorrência das discussões que vieram aí, a questão de quanto percentual sobre o faturamento é referente à mão de obra e a materiais, porque o ISS ele deve ser incidido sobre o preço do serviço e deve ser excluído os materiais fornecidos pelo prestador de serviço. Então, e dependendo do município, há legislações que definem se é 30, 40, 40, 60, ou 30, 40, 60, 50%, que vai incidir sobre o ISS. Então, por mais que o ISS seja 5%, é 5% sobre uma empresa que presta serviços, que sua essência é serviços. Mas para uma construtora, a legislação vai dizer que é 50% do ISS. Então, já não vai ser 5%, é 2,5%. Ou então é 40%, 60%. Tudo vai depender do município. Então, as legislações municipais determinam qual percentual de incidência do ISS sobre o faturamento da empresa. Aí a coisa meio que entra numa complexidade, porque hoje a gente tem a tributação pelo Simples Nacional, que são as empresas que são qualificadas como microempresas, que é o ME, ou empresas de pequeno porte, que é o EPP. Então, essas empresas optantes pelo Simples, elas também estão dispensadas do pagamento de algumas contribuições instituídas pela União, como contribuições para serviço social autônomo, que é o SESI, SESC, SENAI, SEBRAE e outros. Então o Sistema S, e esse Sistema S ele está incidido lá dentro dos encargos sociais. Quem é optante pelo Simples está dispensado dessa contribuição. Então, além de ter o benefício de pagar uma única alíquota para o Simples, essa empresa também tem um desconto, né? Ela deixa de fazer essa contribuição no Sistema S dentro do cálculo dos encargos sociais, então ela também consegue reduzir o seu percentual de encargos sociais, até mesmo para participar em licitações. Só que para a administração pública não é possível prever os diversos regimes de tributação, quais são as empresas que vão participar. Então considera-se para o cálculo do BDI do orçamento base os percentuais que incidem, dos tributos que incidem sobre o faturamento, os percentuais padrão, né?
Só que na fase, a empresa que vai participar de uma licitação, e isso já me geraram alguns questionamentos, perguntas inclusive aqui no YouTube, no caso de uma empresa que é ME, que é optante pelo Simples. Nesse caso, na elaboração, quando a empresa vai apresentar sua proposta, ela tem que apresentar a composição do BDI e prever alíquotas compatíveis com aquela que ela está obrigada a recolher. Então ela tem que saber qual é o percentual que ela está recolhendo, que ela já recolheu, e adequar aos percentuais que estão lá no BDI, para não dizer que está arrecadando mais, enquanto na realidade a arrecadação é menor. Tá aí, tá claro, mas entra, por último, a CPRB, né, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Nesse caso, a CPRB é uma sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária criada pela União para desonerar a folha de salários de diversas atividades econômicas em substituição à atual contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos. Isso eu já expliquei um pouco aqui, né? E tem vista de fomentar investimentos produtivos e dinamizar o nível de atividades e setores relevantes da economia nacional. Então, quando a gente faz uma opção pelo CPRB, até mesmo no BDI Orçamento Base, em tese, lá nos encargos sociais, a contribuição previdenciária social, ela deixa de incidir os 20% sobre a folha salarial, né? A folha de pagamento de salários. Então você retira os 20% lá da folha de pagamento de salários e incide, que hoje o percentual é de 4,5% sobre a receita bruta. Isso traz, em prática, um custo de orçamento menor. Isso quando você tem, basicamente, serviços, tem mais essencialmente serviços que dependem de mão de obra. Quando você tem menos serviços, você tem uma construção que tem mais dependência de mecanização e menos mão de obra, a incidência do CPRB deixa de ser relevante, porque você tem menos incidência de mão de obra, então os 20% já não, dentro da folha de pagamento vai ser mais interessante do que pagar o CPRB. Então, a gente às vezes faz essas contas, hoje ainda é benefício a opção pelo CPRB, e o orçamento para a administração pública tem sido mais vantajoso. Uma vantagem às vezes um pouco menor, mas ainda tem sido vantajoso, pelo menos para alguns orçamentos que a gente tem feito, tem sido vantajoso. Em resumo, era isso que eu queria passar para vocês, relativo a tributos, é bem prático, bem simples, isso para construção, né? Como eu falei, quando você vai ser uma empresa de consultoria, de projeto, de fiscalização e gerenciamento, as contas para PIS e COFINS já passam a ser outros valores diferentes do que são adotados para a construtora. Se vocês gostaram aí, este basicamente é o último vídeo. O próximo eu vou falar sobre o que seria o BDI, né, para empresas de consultoria, projeto, gerenciamento e fiscalização. Mas para construção civil, para execução de obras, os parâmetros se encerram aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão postar. Claro, tenho demorado um pouco mais para responder aos questionamentos, embora sejam poucos. E se vocês gostaram do vídeo aí, ajudem clicando aí em curtir. E se ainda não me seguem no canal, me sigam aí para os próximos vídeos, ok? Até a próxima aí.